Quantas vezes você já se perguntou quando tudo isso vai passar? Quando a dor vai finalmente cessar? Quando o silêncio de Deus vai se transformar em resposta? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. O coração apertado, os olhos cansados de tanto chorar e a sensação de que ninguém entende o que está se passando aí dentro. E mesmo quando todos dizem que vai ficar tudo bem, algo dentro de você parece duvidar. Porque a dor é real, a espera parece interminável. E a pergunta ecoa: Deus, até quando? Mas e se eu te dissesse que o fim da dor está mais próximo do que você imagina? E se, neste exato momento, algo invisível já estivesse sendo movido a seu favor? Às vezes, o que mais nos fere não é só a dor, mas a sensação de que ela nunca vai acabar. E é exatamente aí que a fé precisa entrar em cena. Não como uma fuga, mas como um lembrete. Um lembrete de que Deus não está distante. Ele não te esqueceu. Ele está agindo, mesmo que você ainda não veja. Talvez você esteja cansado de esperar por respostas. Talvez você sinta que já orou demais, chorou demais, acreditou demais e nada mudou. Mas existe algo que Deus faz nos bastidores da vida que nem sempre conseguimos enxergar. Ele não está ignorando seu clamor, ele está preparando algo maior, porque o fim da dor não é apenas o fim do sofrimento, é o começo de uma nova estação. Uma estação de cura, de restauração, de alegria verdadeira. Nesta mensagem, eu quero te levar por uma jornada. Não uma jornada de palavras vazias ou promessas instantâneas, mas um caminho real de fé, esperança e superação. Porque sim, a dor tem um fim. E a resposta que você tanto espera já começou a ser escrita nas mãos daquele que nunca falha. Existe uma dor silenciosa que poucos percebem. É aquela que nos acompanha quando tudo parece estar em ordem por fora, mas por dentro, o coração grita. É a dor de não entender o porquê das coisas, de ver orações ainda não respondidas, de sentir que todos estão avançando enquanto você permanece parado no mesmo lugar. É o peso de noites mal dormidas, pensamentos acelerados e a sensação de estar carregando o mundo nas costas sem saber até quando vai aguentar. Muitos enfrentam esse tipo de batalha calados, sorrindo por fora, mas despedaçados por dentro. E talvez seja assim que você esteja hoje, tentando manter a fé, tentando acreditar que há um propósito, mas lutando contra uma dor que insiste em não ir embora. Essa luta interna não te torna fraco, ela te torna humano. Porque não é fácil lidar com o silêncio de Deus quando se tem urgência na alma. Não é simples continuar orando quando a única resposta parece ser o tempo que passa e nada muda. E nessa mistura de sentimentos surge a dúvida: será que Deus me vê? Será que Ele se importa? Será que ouviu minha oração? São perguntas que ecoam nos momentos mais solitários. Mas a verdade é que essas perguntas não diminuem sua fé. Elas mostram que você ainda está tentando acreditar, mesmo sem entender. E isso é coragem. Coragem de permanecer, mesmo quando tudo em você quer desistir. O desafio não é apenas a dor que você sente, mas o que ela faz dentro de você. Ela tenta apagar a esperança, roubar a sua paz, paralisar seus passos. Mas existe um outro lado dessa história que ainda não foi revelado. Um lado onde a dor que hoje parece te destruir, amanhã será testemunho da sua vitória. E é sobre isso que vamos falar, porque sua luta tem nome, mas a sua superação também. Em meio à dor e à incerteza, há um princípio que atravessa toda a história da fé. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em sementes, deserto em escola, dor em maturidade. E embora isso não torne o processo mais fácil, dá sentido ao que muitas vezes parece sem sentido.
Quando olhamos para as Escrituras, não vemos pessoas perfeitas com vidas fáceis, mas homens e mulheres que passaram por momentos sombrios e que descobriram que Deus estava com eles mesmo nos vales mais profundos. Há um trecho na Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é uma metáfora poética, é uma promessa baseada em um princípio eterno. Nenhuma dor dura para sempre quando se caminha com Deus. Ele age no tempo certo e, enquanto isso, Ele nos sustenta com sua graça que renova a cada dia. É esse sustento que impede que a dor te defina. É esse sustento que dá forças para continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Esse princípio nos ensina que Deus não está apenas no final da jornada, esperando para nos recompensar quando tudo passar. Ele está no meio do caminho. Ele está no momento em que você dobra os joelhos e diz: "Eu não sei mais o que fazer." Ele está na lágrima que escorre silenciosa, no suspiro cansado, na esperança que insiste em permanecer viva. Porque Ele é o Deus do agora. E mesmo que o agora seja difícil, Ele está presente. Essa é a verdade que muda tudo. Saber que Deus não abandonou a história no meio. Saber que Ele ainda está escrevendo. E que mesmo quando você não entende, Ele continua sendo bom. O princípio é claro. Há um propósito em cada dor e há um Deus presente em cada passo. Confiar em Deus no meio da dor é uma das decisões mais desafiadoras que alguém pode tomar. Porque confiar não é simplesmente esperar que tudo melhore. É escolher acreditar que Deus está agindo mesmo quando nada parece acontecer. É decidir descansar mesmo quando a tempestade ainda não passou. É olhar para o caos ao redor e ainda assim declarar dentro de si: "Eu sei em quem tenho crido." A fé não remove o problema, mas muda a forma como você caminha por ele. E essa mudança é poderosa. Quando você confia, não é que a dor desaparece de repente, mas ela perde o poder de te dominar. A confiança em Deus não anestesia a alma, ela fortalece. Faz com que você levante a cabeça e enxergue além do momento. Faz com que a sua esperança vá além do que os olhos conseguem ver. Porque confiar é mais do que sentir, é decidir. Mesmo sem garantias, mesmo sem certezas imediatas. E talvez esse seja o chamado de hoje: confiar. Não de forma passiva, como quem cruza os braços esperando tudo se resolver, mas confiar de forma ativa, como quem entrega, como quem ora, como quem caminha sabendo que cada passo está sendo guiado. Porque descansar em Deus não é parar, é continuar, sabendo que não está sozinho. Crescer na fé é permitir que no meio da dor a sua raiz se aprofunde ainda mais em Deus. É quando tudo desaba ao redor que você percebe onde realmente está firmado. E às vezes é preciso que as coisas desmoronem para que você descubra que a sua fundação está no lugar certo. E se for em Deus, nada te derruba. Esse é o convite. Confiar, respirar fundo, soltar o controle e permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Transformar a dor em cura, o choro em alegria e a espera em testemunho. É fácil falar de confiança quando estamos em um momento de paz. Difícil mesmo é confiar quando nada faz sentido. E é justamente aí que a fé se torna prática, real, diária. Não se trata de grandes atitudes heróicas, mas de decisões simples que tomamos no silêncio do coração. É naquele instante em que o medo quer dominar e você escolhe orar. É quando a ansiedade tenta controlar sua mente e você decide respirar fundo e lembrar das promessas de Deus. Como você tem reagido quando os dias são difíceis? Quando a resposta que você espera não vem, o que sai da sua boca? Reclamação ou louvor? Desespero ou confiança? Isso não é sobre fingir que está tudo bem, mas sobre se posicionar em meio ao caos. A forma como você encara a dor revela
onde está sua esperança. E a cada pequeno gesto de fé, você está, sem perceber, se aproximando da cura. Quando você entrega de verdade aquilo que está te consumindo por dentro, algo muda. Talvez não ao seu redor, mas dentro de você. E essa transformação interior é o primeiro milagre. É quando você começa a enxergar com os olhos da fé e não mais com os olhos do medo. É quando você percebe que pode estar no mesmo lugar, mas já não é mais a mesma pessoa. A confiança em Deus é algo que se constrói a cada escolha. É quando você levanta da cama, mesmo sem forças. Quando você decide continuar, mesmo sem garantias. Quando você ora, mesmo sem sentir nada. São nessas atitudes simples que a fé se manifesta e, aos poucos, sem que você perceba, o peso começa a diminuir. A esperança começa a crescer. E o que era dor começa a dar lugar à paz. Então hoje olhe para dentro. O que você tem alimentado? Quais vozes você tem escutado? Será que não está na hora de silenciar os ruídos externos e ouvir a voz que acalma a tempestade? Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele só espera que você confie o suficiente para continuar. Em momentos de dor e incerteza, o que sustenta não é o que vemos, mas o que cremos. E é por isso que as promessas de Deus se tornam tão essenciais. Elas não são frases bonitas para decorar, mas âncoras que seguram a alma quando os ventos da vida tentam nos derrubar. Cada promessa é um lembrete de que, mesmo quando tudo muda, há uma palavra que permanece firme. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus prometeu estar com você? Não apenas nos momentos bons, mas especialmente nos difíceis. Ele não prometeu que não haveria dor, mas garantiu que você não passaria por ela sozinho. Ele não disse que não haveria noites longas, mas afirmou que a alegria viria pela manhã. São essas verdades que renovam as forças quando tudo parece esgotado. São elas que nos mantêm de pé quando as circunstâncias tentam nos dobrar. Há promessas que falam de consolo, de restauração, de provisão. Mas há uma que toca profundamente quem está sofrendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a promessa, que muda tudo, porque não importa quão escuro esteja o vale, a presença de Deus ilumina o caminho. E se Ele está com você, o fim do vale não é derrota, é recomeço. Deus também prometeu que nada pode separar você do amor dele. Nem a dor, nem o medo, nem os erros que você cometeu no passado. O amor de Deus é a base sobre a qual você pode construir novamente, mesmo depois de tudo desmoronar. É esse amor que sustenta quando as forças falham. E é esse amor que traz a certeza de que, mesmo agora, algo novo está sendo preparado para você. Então, quando a dor apertar e a esperança vacilar, lembre-se das promessas. Declare-as, mesmo que seja com voz fraca. Agarre-se a elas, mesmo que tudo em volta diga o contrário, porque Deus é fiel. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito. Não do seu jeito, mas do jeito que vai curar, transformar e surpreender. Nem sempre conseguimos entender por que certas dores nos visitam. Mas há algo que precisamos lembrar. Os desafios não são apenas obstáculos no caminho. Muitas vezes, eles são parte essencial da construção de um propósito maior. Deus não desperdiça sofrimento. Ele molda, fortalece e transforma. E é no meio das lutas que Ele revela quem realmente somos e para o que fomos chamados. Você não foi criado apenas para sobreviver aos dias difíceis. Você foi chamado para crescer através deles. Cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez entre soluços, cada vez que você escolheu continuar, mesmo sem entender, tudo isso está construindo algo dentro de você. Está formando caráter,
aprofundando sua fé, preparando você para coisas maiores. Não se engane, os maiores testemunhos nascem dos maiores combates. Aqueles que hoje inspiram outros, um dia também enfrentaram dores profundas. E é por isso que a sua história importa, porque há pessoas que só vão encontrar esperança quando ouvirem o que Deus fez na sua vida. Há corações que serão tocados pela forma como você superou aquilo que parecia impossível. Essa dor que você está enfrentando hoje pode ser o solo onde Deus vai fazer brotar algo novo. Não como uma simples recompensa, mas como um propósito. Você está sendo treinado no silêncio, moldado na dor e preparado para carregar algo maior. Não é à toa, não é em vão. Há um chamado sobre a sua vida e ele continua válido mesmo em meio ao sofrimento. Então, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo com você, talvez seja a hora de perguntar o que Deus está construindo dentro de mim através disso? Que tipo de pessoa estou me tornando? Porque o que está sendo gerado agora é mais precioso do que você imagina. E em breve, aquilo que hoje é dor será força. Aquilo que hoje é peso será plataforma. E você entenderá que tudo fazia parte do processo de chegar onde Deus sempre quis te levar. Chegamos ao fim desta jornada de palavras, mas talvez, para você, este seja o começo de algo novo. Porque quando a dor encontra propósito, ela perde o poder de nos paralisar. E quando o coração decide confiar, mesmo sem ver, é aí que a verdadeira transformação começa. Você não está sozinho. Não está esquecido, não está à deriva. Deus está presente, silencioso às vezes, invisível muitas vezes, mas sempre fiel. Se hoje o seu coração está cansado, respire fundo. Deixe a paz de Deus tocar suas emoções. Ele sabe exatamente onde dói. Ele conhece cada pensamento que você tenta esconder. E mesmo assim, escolhe te amar. Ele não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele só quer que você permita que ele seja sua força agora. Porque quando você se entrega, quando reconhece que não pode mais controlar tudo, é nesse momento que ele começa a agir de maneira ainda mais profunda. Você não precisa entender tudo para confiar. Só precisa dar o próximo passo. E talvez esse passo seja simplesmente dizer: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Não é uma oração perfeita, é uma oração verdadeira, e Deus se move através de corações sinceros. A dor que você sente hoje não define o seu destino. Ela apenas anuncia que algo novo está sendo gerado. O fim da dor está próximo. Não porque tudo vai se resolver de repente, mas porque Deus está trazendo resposta. Uma resposta que começa dentro de você, com paz, com alívio, com fé renovada. Agora pare por um instante. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine como seria a sua vida se você realmente acreditasse que Deus está no controle de tudo. Imagine viver sem medo, sem ansiedade, com a certeza de que existe um plano maior, mesmo quando você não vê os detalhes. Se você realmente acreditasse que Deus está no controle, como seria sua vida hoje? Antes de sair, respire fundo. Entregue suas preocupações a Deus. Ele está cuidando de tudo.